nós precisamos despertar a autonomia. E para que a gente se encontre com esse atributo tão importante da alma humana, nós necessitamos nos responsabilizarmos mais com as coisas. Efetivamente estarmos mais ligados com as questões relacionadas ao compromisso, porque os seres humanos são assim, de manhã eles falam uma coisa e à tarde eles fazem outra. Então, responsabilidade e compromisso são duas coisas extremamente importantes e que muitas vezes demonstram a força de caráter das pessoas, né? E para nós percebermos também que da nossa vida cuidamos nós. Muitas pessoas se acomodam na zona de conforto, preferindo terceirizar as suas vidas nas mãos de um guru, de um líder espiritual, de uma religião ou mesmo de uma filosofia. E com isso elas se esquecem que elas necessitam de um olhar primoroso para avaliar os seus próprios pensamentos e os seus sentimentos, de modo a fazer com que esses recursos externos que prometem dar uma direção para a vida delas não se tornem armadilhas, né? Enquanto elas não se decidirem em amar e respeitar os seus semelhantes, de fato, isso não vai passar de uma ilusão, porque a base da nossa vida é o amor e o respeito ao próximo. Então, esse tipo de avaliação, ele se torna muito importante para que a gente aprenda a dirigir a própria vida e não entregue isso nas mãos de outras pessoas. Nós temos que assumir a responsabilidade com a nossa própria vida e a cada dia dar um sentido grandioso para ela e não ficar terceirizando a nossa vida na mão de quem quer que seja. E assim nós podemos dizer que esses recursos apenas servirão para criar uma forma de entorpecimento. Só que, nesse caso, de cunho espiritualista, fazendo parecer que são coisas do bem. E nós temos que ter muito cuidado para não cair nessas sórdidas armadilhas, né? E não nos tornarmos cegos. Porque Jesus já alertava sobre os falsos profetas. E a maioria deles tem uma aparência de um verdadeiro cordeiro, mas por trás daquela aparência encantadora, educada, polida, supostamente espiritualizada, existe ali um lobo feroz, querendo dominar não apenas a nossa vida, mas também o nosso coração. De acordo com as nossas tendências, predileções e principalmente através do nosso caráter, nós podemos dar um sentido grandioso ou perigoso para a vida. Por essa razão é tão importante nós nos espiritualizarmos, exatamente para não criarmos sofrimentos, né, desnecessários para nós e principalmente para aquelas pessoas que efetivamente nos amam. Então, sentimentos de baixa autoestima, falta de amor próprio, inveja, rancor, ódio, se esses sentimentos não forem dominados em nós, certamente nós nos perderemos desse mundo, porque esse é um mundo de batalhas diárias e de desafios constantes. Eu gosto muito de dar o exemplo, né, do veículo. Nós, para dirigirmos bem um veículo, nós precisamos estudar o manual e principalmente estarmos habilitados. E para a vida não é diferente. A gente precisa do autoconhecimento, que seria nos estudarmos constantemente, diariamente, e por outro lado nós estarmos habilitados.
Só que essa habilitação, ela vai se dando de acordo com o processo em que nós vamos vivendo. Então, por isso que esse estudo é um estudo constante. E quando nós não temos a direção da nossa própria vida e não buscamos o autoconhecimento, a gente passa a ficar à mercê das situações externas. E por esse ser um mundo de perigos, certamente nós teremos aí uma predisposição muito maior para estar no caminho perigoso do que num caminho onde possa nos oferecer segurança. Nem sempre as pessoas são confiáveis, e nessas relações onde nós estamos pensando encontrar ali uma segurança, uma estabilidade emocional, é exatamente onde vai requerer de nós um poder de raciocínio maior, uma vez que a gente está aí, às vezes, envolvido, né, nas paixões, nas seduções do mundo. A gente vai perdendo essa capacidade de avaliar onde efetivamente nós estamos colocando aí a nossa vida. Olharmos para nós mesmos nem sempre é uma tarefa agradável. Isso requer humildade, né, para a gente corrigir algumas posturas que nós sabemos não nos oferecer paz. Então nós necessitamos desse estudo diário, desta preocupação, né, em avaliar a nossa vida, as nossas atitudes, a maneira com que a gente vem pensando, né, procurando conter essas nossas tendências negativas, procurando usar de honestidade e sinceridade com as pessoas, evitar a mentira para não sermos constrangidos quando a nossa máscara estiver caindo, né? Então isso faz com que a gente perca uma das coisas mais importantes para o ser humano, que é a credibilidade. Então manter diante da verdade, né, é sempre muito importante para que a gente não caia em descrédito com as pessoas. E aí eu até costumo falar, né, quando isso acontecer, a gente vai passar essa vergonha no crédito ou no débito, né? Então, precisamos pensar antes de agir.